Podei vos assentar. Obrigado, irmã Vera, obrigado, Rocha. Eu já fui edificado por esse testemunho, já estou cheio de Deus, mas eu sei que Deus tem mais para nós nesta manhã. E hoje nós vamos falar sobre memórias. Eu estive na semana passada no Congresso Semear de Plantação de Igrejas da IPI do Brasil, na cidade de Sorocaba, com alguns palestrantes da própria IPI do Brasil, outros que são de fora, e foi um tempo muito bonito. E num dado momento o reverendo Jonas Furtado, que já trabalhou lá na Missão Caiuá, já foi diretor do Centro de Treinamento de Missionários em Cuiabá, em Florianópolis, já atuou em Campinas, ele ministrou a Santa Ceia do Senhor, com os plantadores de igreja, os líderes que estavam ali. E ele citou o texto que nós vamos meditar nesta manhã, e ele falou sobre memórias, porque diante da ceia do Senhor, nós trazemos as nossas memórias. E o meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo ele atue de 3 maneiras na vida de cada um de vocês, e cada um ele vai atuar de uma forma diferente. A primeira maneira é curando memórias, restaurando memórias que precisam ser restauradas. Memórias que nós temos de nós mesmos, que às vezes nos distanciam daquilo que Deus quer fazer. Memórias que nós temos de outras pessoas, que às vezes estão corrompidas, que Deus cure memórias. Talvez seja isso que Ele vai fazer na sua vida nesta manhã. Mas daí tem uma segunda atuação que nós vamos estudar, que é nós nos lembrarmos da memória de Deus sobre nós. Que Deus não se esquece de nós. Assim como o ser humano tem memórias, Deus tem memórias a partir de suas promessas e de sua aliança. Então, às vezes, no seu coração ou no meu nós nos lembrarmos nesta manhã que não somos esquecidos por Deus, que Deus se lembra de nós. Mas pode ser uma terceira área que Deus queira atuar na sua vida e na minha, que é daí a memória da comunidade. Às vezes tem pessoas que se esqueceram quem elas são em Deus, pessoas que você conhece, pessoas que eu conheço, que perderam a memória que elas têm de quem elas são no Senhor. E aí a comunidade, a igreja, é chamada a lembrá-las de quem elas são. Que nem quando alguém tem Alzheimer. Quando a pessoa tem Alzheimer, ela esquece quem ela é. Mas a família não esquece quem ela é. E aí a família ajuda a lembrá-la de quão preciosa ela é, como mãe, como pai, como parente, e a família cuida da memória que ela já não consegue ter de si mesma. Às vezes, no nosso meio, tem pessoas que perdem a memória de quem elas são, e a comunidade vai ajudar essa pessoa, dia após dia, a lembrá-la: você é amada por Deus. Então que Deus possa poderosamente falar aos nossos corações, à luz desse texto belíssimo, que está registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos ler o versículo todo, 2º livro de Samuel, capítulo 9, se for projetar, está na NVI, nova versão internacional, tá? Nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 13 versículos, então é bem tranquilo, uma história conhecida de quem já é de longa data da igreja, para alguns talvez seja novidade. Olha que história bonita. 2º livro de Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 13. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou, teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Sim, sou teu servo, respondeu ele. Não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu?
Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do meu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Palavras do Senhor, amém? Memórias. O ser humano é alguém marcado profundamente por memórias. Nós somos seres de memórias. A nossa identidade é toda construída, Josi, a partir de memórias, porque viver é acumular memórias. Agora nós estamos vivendo e acumulando memórias. Talvez a mensagem de hoje seja marcante na sua vida, se assim Deus desejar. Memórias marcam os nossos afetos e as nossas relações. Então, às vezes eu tenho um amigo que eu gosto muito, eu me sinto muito íntimo dele, eu amo ele. Por quê? Por conta das memórias que eu construí com ele, coisas que nós vivemos, coisas que nós compartilhamos, coisas que nós conversamos, estão aqui registradas. E aí isso toca o meu afeto, e quando eu olho para ele, eu o amo. Semana passada eu ministrei, fui padrinho no casamento do um dos meus melhores amigos, e da Mariana também, e ele me deu a honra de fazer, ele casou com uma canadense, então eles escolhem um dos padrinhos para falar 5 minutos a respeito do noivo, e uma das madrinhas para falar 5 minutos a respeito da noiva, e ele me convidou para falar sobre ele, né? E aí eu fui lembrando as nossas memórias em comum, e coisas lindas que nós vivemos, e aí nós nos emocionamos. Veja, a nossa emoção foi tocada pela nossa memória, que foi construída na caminhada. Tem memórias que são tipo cheiro de pão no forno. Você não vê o pão no forninho, a não ser que liga a luz ali, né? Mas o cheiro do pão no forno, ou do bolo de fubá, ele invade a casa como um perfume. Às vezes, as memórias são como sementes adormecidas. Elas estão lá, quase que esquecidas, mas quando vem a chuva assim, como vida, elas brotam e trazem alegria para nós. A nossa alma é como um jardim de flores, onde elas são como as memórias. Às vezes, tem espinhos ali, que nos ferem, memórias que nos ferem, e que nos seguram no lugar. Às vezes quando a gente escuta uma música, já teve isso? Ouvindo uma música, te faz lembrar de algo, ou um cheiro, o cheiro tem um poder, né? Seu Tito, às vezes tem um cheiro que vem, e eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai. Nós somos como uns seres de memórias com a janela aberta, que estamos sempre construindo novas memórias, e também vivemos a partir de antigas memórias. Esse texto de Samuel, segundo Samuel, ele é interessante, porque ele fala de um aspecto da memória de Davi, que é libertador, e Davi nos ensina aqui, a como lidar com a memória. Davi poderia ter esquecido, trancado aquela memória, do que aconteceu na relação dele com Saul e com a casa de Saul. Ele poderia muito bem ter falado, isso ficou para trás, eu vou passar adiante, eu não quero me lembrar nada do que aconteceu em relação à minha experiência com Saul e a sua família. Mas Davi, ao contrário, um homem segundo o coração de Deus, ele trouxe à mesa uma memória que precisava ser curada. E às vezes o Espírito Santo, ele nos convida a sovar o passado como um padeiro, com a fidelidade de Deus, para que esse passado bem tratado sirva de alimento para quem está tão machucado. O texto começa dizendo assim: há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa manifestar, e aqui a palavra no hebraico ela é importante, Hesed, H-E-S-E-D, Hesed, que significa fidelidade ou aliança. Para quem da casa de Saul eu posso mostrar a minha aliança? E aí dizem, tem alguém Davi,
Ele se chama Mefibosete, e ele mora na cidade de Lodebar, que ficava a uns 13 quilômetros ao sul da Galileia, na região ali do Vale do Jordão, meio que escondido da dinastia que assumiu o poder. Porque no Antigo Oriente, quando um rei queria se lembrar de alguém da família do rei anterior, é para tentar matar, é para aniquilar a família, a dinastia real anterior. Então Mefibosete, ele meio que se esconde numa região cavernosa, ao sul da Galileia, na cidade de Lodebar, que a gente já vai ver o que significa. Mas a memória de Davi aqui, e esse é o primeiro ponto, eu quero falar sobre a sua memória, em relação a algo que esteja no seu coração, ela parte dessa palavra-chave hebraica chamada resed, que significa bondade, misericórdia, graça, aliança. Davi agiu com resed, por amor a Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o melhor amigo de Davi, era filho do rei Saul que perseguia Davi, a gente vai lembrar a história daqui a pouco, mas ele fez uma aliança com Jonatas, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, bem no finalzinho do capítulo 20, olha o que Davi diz: vá em paz, Jonatas, porque nós temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Eles firmaram uma aliança, e Davi aqui, ele parte da aliança, e uma lembrança saudável, ela tem que sempre ser ancorada na aliança de Deus. A memória de Davi, dona Eunice, não é uma memória rancorosa, uma memória magoada, mas é uma memória lavada pela aliança no Senhor. Para quem não conhece, eu vou lembrar um pouquinho. Davi era um jovem, ele nunca procurou o poder, ele nunca procurou prestígio, ele era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas no pasto. Mas um dia, apareceu um homem chamado Samuel, profeta, na casa do seu pai Jessé. Davi, bisneto de Ruth e Boaz, eles eram filhos de Obed, pais de Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi. Então para o Araújo, ele está lá tranquilo, ele ama Jesus, ele já escreve salmos, e aparece Samuel, já idoso, procura Jessé e fala: olha, Deus me enviou aqui, porque eu vou ungir o novo rei de Israel. E aí passam todos os irmãos de Davi, vocês lembram essa história? Não era nenhum deles que seria o rei, e Davi não estava lá. Davi não foi chamado pelo pai Jessé para comparecer perante o profeta, Davi não tinha essa pretensão, foi vontade exclusiva de Deus, foi Deus que levantou esse homem. E aí Samuel fala: não são esses seus filhos, Jessé, você tem mais algum filho? Eu tenho um ruivinho, pequenininho, que está lá no campo, lá no pasto, chama ele para mim. Quando Samuel viu, era ele, era Davi, e ele unge a Davi, rei de Israel. Porém, Israel já tinha um rei chamado Saul, que tinha sido advertido por Deus, pela boca do profeta Samuel, que ele não seria mais rei, que Deus tirou dele o espírito. O que Saul poderia fazer? Tá certo, Senhor, eu errei, eu falhei, então eu coloco à sua disposição para o Senhor levantar quem será o próximo rei, ou quem o Senhor deseja. Mas Saul não fez isso. Saul agarrou o seu poder e ao prestígio, e começou a ter raiva no coração dele, foi perturbado. Ele queria caçar esse homem, menino. Quem era ele? Até que Saul descobre que é Davi, e ele começa a fazer da vida de Davi um inferno, Júnior. Ele começa a perseguir Davi por anos, e Davi vive como um fugitivo. A qualquer momento ele seria caçado por toda a estrutura de poder de Israel. Ele estava sendo caçado, ele tem alguns amigos, ele fica viajando de cidade em cidade. Davi não confronta Saul, porque Saul tinha sido ungido por Deus. Davi era um homem bom, ele não ia conseguir a força, a posição que Deus tinha confiado a ele, e ele vai fugindo, e Saul faz muito mal para Davi, isso marca a memória de Davi. Então quando Davi escuta o nome Saul, certamente vinha à memória dele tudo que ele sofreu na mão de Saul. Mas Saul tinha um filho que se chamava Jonatas, e Jonatas era muito amigo de Davi, e Davi e Jonatas eram companheiros, e eles se amavam como amigos.
E eles fizeram uma amizade, uma aliança de amizade, em que eles seriam sempre fiéis uns aos outros. O tempo passa, Saul morre de uma forma trágica, em batalha, mas ele meio que se suicida, porque ele não queria morrer na mão dos outros. Morre Jonatas, morre todo mundo. E aí Davi então vai assumir o trono. Todo mundo conhece essa história. E aí então Davi assume, e ele começa a reinar, algo que ele não estava procurando, mas Deus tinha designado para ele, certo? E num dado momento, ele se lembra de Saul, se lembra de Jonatas. Veja, ele não se lembra para acabar com a família de Saul, ele não se lembra para querer destruir o outro. E Vani, ele também não se lembra para ficar se torturando. Ó vida, ó céus, oh minha vida foi tão difícil, perdi anos da minha vida fugindo por causa desse homem, desgraçado esse homem. Davi não faz isso, porque ele parte da aliança. Ele olha e pergunta: tem alguém da família de Davi a quem eu possa manifestar hesed, bondade, misericórdia, lealdade? E daí dizem assim: tem sim, Davi, tem um menino, que ele é uma pessoa com deficiência física, é um PCD daquela época, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia viver adequadamente, o nome dele é Mefibosete, e ele vive numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto, e Mefibosete tem na raiz hebraica a palavra bochete, que significa vergonha. Olha que coisa interessante o hebraico, Júnior. O menino que se chama vergonha, vive na cidade chamada Lodebar, que significa sem pasto. E que era Davi, senão um pastor de ovelhas, que a vida toda andava e cuidava de ovelhas, procurando pastos para as ovelhas perdidas. Uma ovelha da aliança que ele tinha com Jonatas, chamado Mefibosete, que estava com vergonha e com medo do rei, é chamado para um lugar de pasto ou de pastagem. Ele que vivia numa cidade sem pasto. O que é o pasto, né? Quem lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pasto é o lugar da vida, Priscila. É o lugar onde a ovelha vai se alimentar e vai ter vida. E esse Mefibosete era alguém excluído do direito ao pasto pela vergonha que ele tinha na família dele. Davi, quando ele olha para a aliança que ele tinha com Deus, ele vai para a memória dele, não a partir dos seus ressentimentos, da sua mágoa, da sua dor, mas a sua memória é curada a partir da aliança que ele teve com o autor da vida. E quando ele tem a oportunidade, ele demonstra aliança para com esse que é Mefibosete. Ele não trabalha a partir da ilusão do poder, do prestígio do rei, mas ele é fiel à aliança estabelecida com Jonatas diante de Deus. E ele trata Mefibosete como um dos filhos do rei. Davi, quando se lembra de Saul, ele troca a vingança dinástica, que era tão comum no Antigo Oriente, pela graça, porque realeza, segundo o coração de Deus, se mede por fidelidade e não por vingança. Bom, pastoralmente falando, isso define o que é lembrar bem, o que é uma memória boa. Memória saudável integra o passado para servir no presente, evitando tanto a romantização quanto a ruminação que adoece. Quando a memória parte da identidade em Deus e da identidade do Evangelho, ela cura. Quando parte dos afetos feridos, ela paralisa, ela corrói e ela nos afasta da missão que nos dá sentido à vida. A memória, ela pode ser fonte de saúde ou de ruína. Quando ela parte da aliança com o Senhor, da nossa identidade com o Senhor, ela traz saúde. Quando parte dos meus próprios sentimentos distorcidos, traz adoecimento, porque ruminação crônica eleva o risco de declínio cognitivo. Nós vamos adoecendo. A pergunta então não é se lembramos, mas como lembramos, porque lembrar nós vamos lembrar. Agora, como nós vamos lembrar? Não acredite que você vai ser sempre aquele que você sempre foi.
E isso é partir do medo. Eu não vou sair dessa. Qual que é a grande doença da psique humana? É a doença da desesperança, que a depressão não vai passar, que o pânico não vai passar, que o burnout não vai passar. Eu não sabia a gravidade do burnout, doutora Priscila. Estava na conferência, olha isso, de verdade. Estava traduzindo um dos palestrantes, ele falando sobre saúde e esgotamento. Quando termina a palestra, um presbítero, trabalhador Petrobras, lá do Rio de Janeiro, me procura. E ele fala: pastor, eu quero te falar uma coisa, eu tive burnout. Falei: sério? Para mim burnout, doutora Sandra, era alguma coisa que, nada que 15 dias resolve. Nada assim, terrível, mas recupera rápido. Ele contou para mim que ele estava na casa dele, trabalhava que nem louco como presbítero na Petrobras e não sei aonde, e ele apagou na casa dele, 15 dias em coma. Eu falei, sério? Por causa do burnout? O rim parou de funcionar, por causa do esgotamento, e aí a médica teve que insertar não sei o que lá, para ver se acordava logo ele, senão ia comprometer o corpo todo dele. Ele foi retomando a fala por conta do burnout, e ele emocionado assim, ele falou: pastor, isso é muito sério, isso é muito sério, a gente tem que cuidar do nosso tempo de trabalho, porque eu quase morri. E aí ele deu um testemunho assim que me impactou, e eu jamais vou esquecer, de como Deus curou a vida dele. Agora, quando nós pensamos nas nossas dores, nós precisamos de esperança, e a esperança tem a ver, não com a nossa memória do vivido, mas com a nossa memória da aliança, entende? Não assim, eu não vou ter jeito, quantas vezes eu tentei resolver isso. Não, nós somos filhos amados do Pai, em quem o Espírito Santo habita. Nós temos autoridade e poder em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para modificar as histórias. Então as nossas memórias, elas devem estar a serviço do reino de Deus, e não nos enclausurando em Lodebar, numa região sem pasto, sem vida e sem alimento. As nossas memórias são ferramentas nas mãos do Deus vivo e altíssimo, para curar o que precisa ser curado. A nossa memória, ela dá lugar à instrumentabilidade do reino para a missão de Deus. A memória é uma ferramenta que Deus nos deu. Nós podemos acumular ressentimentos ou restaurar histórias. O que nós guardamos em nossa mente influencia como nós vivemos a nossa vida. Paulo diz em Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nessa manhã, traga suas memórias diante do Senhor. Traga suas memórias diante do altar de Deus. Ore ao Senhor e fale: Deus, eu tenho essa memória sobre mim mesmo, essa visão tão de baixa estima e que me coloca lá embaixo, que tanto me persegue. Deus, eu tenho essa memória de algo que eu vivi que não ficou resolvido. Deus, cura essa memória, me mostra como agir. Deus, que eu tenha minha memória a partir do recede, da aliança, a partir da verdade que vem do Senhor. Traga a sua memória diante do altar de Deus, porque Ele está presente e Ele cura. Semana passada eu visitei a dona Terezinha, a mãe da irmã Adelaide, a sogra do Neri. A dona Terezinha tem 92 anos, e a dona Terezinha, ela quase morreu. Eu fui visitá-la lá no hospital, no SIC, e os médicos já tinham dado ela como morta, né? Inclusive as pessoas que estavam no quarto dela morreram, os outros pacientes. Mas a dona Terezinha viveu, com 92 anos, ela sobreviveu. E aí a dona Terezinha falou: pastor, é um milagre, eu estou voltando para a cidade de Governador Valadares, e eu quero estar e proclamar a Deus. Daí eu falei assim: dona Terezinha, você sabe o que é a morte? A morte é o fim das memórias construídas nessa terra. Quem morreu parou de construir memórias. Aí eu falei assim: dona Terezinha, se Deus escolheu que a senhora ainda vivesse, é porque Ele quer que a senhora ainda continue construindo memórias. E como que a senhora vai construir essas memórias? Memórias saudáveis e de vida? A senhora está com 92 anos, a senhora pode viver mais 10 anos, mais 5 anos, a gente não sabe. Mas se Deus te deu a oportunidade de continuar viva, é porque a senhora tem ainda memórias para cultivar e construir. E sabe o que aconteceu? As duas pacientes que morreram, as filhas estavam o tempo todo lá. E à medida que a dona Terezinha estava doente, eles falavam de Deus, proclamavam a palavra de Deus.
Essas filhas que ficaram órfãs de mães, foram tocadas. E aí a dona Terezinha me mostrou assim, olha essa foto, pastor. Antes de ontem, vieram as filhas das senhoras que morreram, tomar um café da tarde na minha casa. E ela mostrou a foto, essa daqui, e essa é filha de uma senhora de 82 anos que morreu, não é isso? E essa daqui é filha de uma outra senhora de 85 anos que morreu. Eu falei, e elas foram na sua casa? Foram. Para quê? Para tomar um café e celebrar a vida. Você tem celebrado a vida nas suas novas memórias? Porque uma coisa é a memória que já ficou, mas e as novas memórias que nós estamos construindo? Os novos relacionamentos que nós estamos construindo? É para a honra e glória do Senhor? Ou é para a doença e para o adoecimento? Bom, mas tem um segundo aspecto desse texto, que esse é maravilhoso para quem gosta de teologia. É maravilhoso. Esse segundo aspecto, ele mostra que segundo Samuel, livro de Samuel, capítulo 9, ele faz parte de uma narrativa de sucessão. É sucessão dinástica. E Davi, quando ele recebe Mefibosete, ele está, ao fazer isso, funcionando como um espelho da memória da aliança de Deus para com o seu povo. Porque nós éramos pessoas que traímos a Deus, assim como Saul traiu a Davi, ou perseguiu a Davi. Nós éramos como ovelhas sem pasto e sem pastoreio. Mas daí, o rei do universo, que é Jesus, não o rei só de Israel como Davi, ele nos convida à mesa. Essa é a beleza desse texto. É como se estivesse evocando uma promessa futura. Porque Deus fez promessas para Abraão, Deus fez promessas para Moisés, quando tira o povo do Egito, Deus fez promessas em Cristo Jesus de uma aliança, e Ele fez uma aliança comigo e com você. Essa é uma chave canônica. O que isso significa? O cânone é a Bíblia. É como se essa passagem estivesse apontando, por isso que eu falei que é bonito teologicamente, para a mesa do Rei Jesus em relação a nós, porque Deus também tem memórias. Se nós temos memórias, Deus tem memórias, e Ele se lembra da aliança que Ele fez com o povo, e Ele se lembra da nova aliança, e na Bíblia diz que Ele escolheu não se lembrar dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. O escrito de dívida que era contra nós, foi encravado na cruz do Calvário. Deus, Ele usa a memória, para cuidar de cada um de nós. Tem uma passagem no Salmo que diz assim, esquecer-se-ia de mim o Senhor? E a resposta bíblica é um firme não. Ele não nos lança fora, porque Ele olha para nós através da aliança, não através das nossas quebraduras. Davi aqui antecipa a mesa de Jesus, porque Jesus acolhe o imerecido, dá um lugar a quem não tem lugar, sempre à mesa. Por isso que Jesus disse assim, aquele que o Pai me dá, eu não ou jamais lançarei fora. Queridos, às vezes você, assim como eu, se sente esquecido por Deus, né? Parece que Deus não lembra. Uma das formas que Deus mais fala comigo é através do silêncio. Uma das formas que Deus mais fala comigo é através do silêncio. No começo, Júnior, o silêncio de Deus me perturbava. No começo, o silêncio de Deus na minha caminhada com Deus parecia que Ele não estava preocupado comigo. Mas à medida que eu fui construindo memórias com Deus, eu fui percebendo que o silêncio de Deus é cura na minha alma. Deus não se esquece de você, dona Selma. Deus não se esquece de você, pastor Paulo. Deus não se esquece de você, João Vitor, porque Ele tem memória, e a memória dEle é perfeita, e Ele lembra de nós, através da aliança que Ele fez conosco, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então às vezes, a gente se esquece de como Deus ama e pensa em nós o tempo todo. O que era a Páscoa judaica? Era uma memória do que Deus fez na saída do Egito. O que é a Páscoa cristã? É a memória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Deus nos chama a viver a partir da memória viva da aliança, porque Ele se lembra de nós. Então, se nessa manhã você se sente esquecido por Deus, se nessa manhã você se sente alguém como Mefibosete, quando o rei ainda não foi te chamar lá em Lodebar, coloque essa memória diante do Senhor.
Fale: Senhor, a tua palavra revela que o Senhor não se esquece de nós, de nenhum dos seus pequeninos, mas eu tenho me sentido esquecido pelo Senhor. Fale com Deus nessa manhã, se esse for seu caso. Fale: Deus, não se esquece de mim, eu preciso do Senhor, e deixe Ele se revelar a você, e mostrar, seja através do silêncio, através de uma visão, através de um sorriso, que você é um filho amado. A nossa missionária Vera, ela se sentiu lembrada por Deus lá em Angola, de que jeito? Através de um menino, que ninguém dava nada, ele não um Mefibosete, ele não compreende, ele não vai entender, e aí Deus pega um menino, na fila do nó, e quando ele chega, a Vera, que está precisando da palavra de Deus, olha para ele, e vê na estética, Antônio, na perfeição de um nó, ela vê o amor de Deus pela vida dela, e aí o Espírito Ruá de Deus sopra sobre a vida dela, renova o ânimo dela, e ela fala: Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Quem que são os pequenos meninos que Deus tem posto na nossa caminhada, para às vezes a gente dar um nozinho? Eu quero te dizer nessa manhã, tem coisa além do nó, tem coisa além que Deus quer mostrar para nós, Fábio. Deus se lembra sim de cada um de nós, e Ele nos ama. E agora eu quero ir para o final. Eu me lembro a partir da aliança, Deus se lembra a partir da aliança, e a comunidade se lembra. Eu tenho feito algumas visitas para muitas pessoas que já perderam a memória, por causa de doenças, Alzheimer, demência, tantas fragilidades, que mostram como é duro perder a lembrança da própria vida. Ainda assim, essas pessoas que perderam a memória, são cuidadas por uma família que não esquece quem ela é, e que não deixa de lembrá-la quem ela é. Quando o idoso não reconhece mais seus filhos, os seus filhos não se esquecem do idoso. Pesquisas sobre cuidado espiritual mostram que um gesto simples, um ritual familiar, espiritual, a presença compassiva, reduz a dor, reacende vínculos, permite vislumbres de sentido, mesmo em estágios avançados, porque a graça alcança a memória afetiva, mesmo quando a memória recente se apaga. Essa semana eu tive o privilégio de dar aula na Faculdade Pequeno Príncipe para a turma de graduação da enfermagem, sobre cuidados paliativos e espiritualidade. E num dado momento, uma aluna falou assim: pastor, o que acontece quando uma pessoa, um paciente já está em coma induzido, ou já está em coma, e ela não está mais lá, está offline? Como que a espiritualidade pode contribuir? E aí eu ensinei para ela o que eu aprendi com o pastor Matias, que eu nunca me esqueci. É uma verdade que a gente já sabia, mas que foi importante. Nós somos espírito, e o Espírito de Deus se comunica ao nosso espírito. Aí eu falei assim: olha, através da minha percepção da fé, na minha matriz religiosa, eu entendo que o Deus Todo-Poderoso pode se comunicar sim com uma pessoa, talvez não de uma forma cognitiva, mas trazendo paz, trazendo esperança, ou simplesmente fazendo com que ela se sinta que ela é amada. Sabe, quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito do colo da minha mãe e do meu pai, quando era pequeno, e quando eles me abraçavam, eles não falavam nada, Priscila, mas eu me sentia tão amado. Hoje em dia, eu tenho um presente de agora receber isso dos meus filhos. Quando eu vou no elevador sair para visitar algum de vocês, o Estevão toda vez vai correndo, mas não tem uma vez. Ele corre, e ele me abraça, e ele aperta, e ele fala: tchau pai, te amo. Não precisa muito, eu me sinto tão... E agora o Matias está repetindo ele. Ele vê o Estevão correndo, o Matias vem correndo atrás para imitar o irmão. E aí os dois me abraçam, né? É o abraço de Deus, é o abraço de Deus. Às vezes, irmãos e irmãs, eles perdem a memória espiritual. Talvez você conheça pessoas que você criou nos caminhos de Deus, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, e eles esqueceram quem eles são em Cristo Jesus. Eles se afastaram, às vezes podem estar andando confusos, vivem como Mefibosete. Neste caso, a nossa missão como igreja é lembrar por eles, assim como Davi lembrou a Mefibosete, é cuidar deles como família espiritual. Ser igreja é ser uma comunidade de memória. Nós lembramos a Cristo, lembramos juntos a graça, e lembramos uns aos outros quem nós somos em Cristo Jesus.
Quando a fé individual fraqueja, a fé comunitária segura pela mão e repete: há lugar para ti, ecoando sempre a mesa do rei que transfigura a vergonha em dignidade entre os irmãos e as irmãs. Ser igreja é guardar uns aos outros na lembrança da graça. E isso não é apenas afeto, é prática, é visitar, é telefonar, é preparar, é insistir, é não esquecer, é não desistir, como Davi fez com Mefibosete pela aliança que ele tinha com Jonatas, diante de Deus. Em tempos de tanto esquecimento, em que doenças roubam nossas lembranças, cansaços confundem a mente, lutas espirituais nos enturvam a identidade, a comunidade cristã é guardiã da memória do Evangelho. Assim, o não lugar de Lodebar é confrontado por uma casa que lembra, e a vergonha satânica cede ao abraço de pertença que só a mesa do rei antecipa. A mesa do rei Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a comunidade se lembra, a memória deixa de ser um arquivo e vira um caminho do deserto para a mesa. Porque o contrário do amor não é o ódio, mas é o esquecimento. Por isso, nós devemos lembrar a justiça, o amor do nosso rei, o Senhor Jesus. Mefibosete não tinha nada a agregar à dinastia de Davi. Mefibosete só poderia, na verdade, talvez atrapalhar. Mas a memória de Davi trouxe-o à mesa do rei. A nossa fidelidade deve também estar firmada na memória da aliança. Se Deus se lembra de nós pela aliança, como nós não nos lembraremos dos que não estão junto a nós? Quais são suas memórias, meu irmão? Quero convidar o Rocha a vir aqui à frente. Quais são suas memórias? As suas memórias sobre você mesmo, que às vezes te colocam lá embaixo. As suas memórias sobre alguém que te machucou, te feriu, como talvez a família de Saul fez a Davi. Quais são suas memórias? Coloque diante do Senhor. Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Lembre-se de que Deus não esquece de você, porque Deus é um Deus de memória. E a memória dele não está no seu pecado, mas está em Cristo Jesus, porque Cristo brilha mais alto do que os nossos pecados. Os nossos pecados são lavados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então a memória de Deus é uma memória de graça sobre a sua vida, justiça e juízo, mas primeiro de graça. A memória de Deus, ela pode nos levantar de novo, pode te levantar nesta manhã. E por fim, vamos lembrar daqueles que não estão membrados. Em inglês tem o termo remember. Remember é lembrar, mas se eu fizer um trocadilho e tirar o re, dá um tracinho, e member pode ser remembrar. O que é o corpo de Cristo? O que é a igreja se não o corpo de Cristo? O que é remembrar? Remember é lembrar e remembrar é falar assim: fulano, você não é esquecido. Eu quero contar a história de um amigo que hoje mora nos Estados Unidos, e é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. E ele conta que ele, na época que ele era jovem, ele desandou geral, ele ia nas festas e saía com as meninas e vivia uma vida muito errada, sabe, Maico? Só que ele se lembra que nessa época, que ele estava lá, pouco preocupado com Deus, os jovens se lembravam dele e continuavam chamando ele para estar na igreja, para caminhar junto. E ele conta que foi o carinho que os amigos tinham por ele que curaram ele. Ele falou: cara, todo mundo poderia ter virado as costas para mim, todo mundo poderia ter se esquecido de mim, mas vocês não se esqueceram. E porque vocês não se esqueceram, hoje eu estou nos caminhos do Senhor, meu filho está nos caminhos do Senhor. Nossas vidas são costuradas por lembranças. A voz de quem nos ensinou a orar, um dia em que uma porta de emprego se abriu, uma conversa que nos feriu, o abraço que nos salvou. E é nesse tecido da memória que o presente ganha sentido. Então 3 são os convites nessa manhã. Lembre-se diante de Deus, entregue o passado nas mãos do oleiro e deixe o Espírito Santo sovar as memórias com fidelidade do Senhor, para que a dor não seja arquivo, mas matéria de cura. Lembre-se de que Cristo te ama e disse: não te lançarei fora. Ele participa em nós dessa memória comum.
E lembre-se de quem já não se lembra. Continue fazendo, como quem tem familiares com Alzheimer, continua fazendo. Nós como igreja somos guardiães da memória. Ao sairmos, levemos esse evangelho na prática. Prepare uma mesa, diga um nome, abra a porta, fale do banquete que está por vir, porque a promessa é, certamente, que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Coloque sua memória diante do altar de Deus. Recede bondade, misericórdia. Que essa seja a palavra-chave na sua semana. Leva isso para casa. Aliança. Ao sairmos daqui, abra o seu coração para a presença do Senhor. Feche teus olhos se você puder e quiser. Eu quero fazer a oração final, depois eu vou impetrar a bênção. São 12:07. Vamos ficar em pé? Nesse momento, coloca diante do Senhor então a sua memória, tá bom? A sua memória. Pode ser de alguém que você ama, que você quer que esteja remembrado no corpo de Cristo. Pode ser a sua própria memória que precisa ser curada. Ou pode ser que você, assim como eu, num dado momento da minha vida, achou que Deus tinha esquecido de você. Deixa Deus curar, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração, assim como eu, e nós vamos orar. Pai de amor, obrigado por essa linda história do segundo livro de Samuel, capítulo 9. Obrigado porque o rei Davi, movido pela aliança, se lembrou de Mefibosete, que vivia em Lodebar. Esse jovem, Pai, que estava sem pasto, foi colocado para sempre na mesa do rei. Nós queremos te agradecer nessa manhã que nós já temos a vitória, para sempre estaremos na mesa do rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que nós temos um lugarzinho lá na mesa. Cada um de nós, aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, vão ter uma cadeira com o seu nome, e vão poder sentar ali na mesa do rei. Glórias ao Senhor. Se há entre nós, ó Pai, pessoas nessa manhã que se sentiram esquecidas pelo Senhor, que elas saiam daqui edificadas, sabendo que tem uma cadeira escrita com o nome dela, no livro da vida também, e que ela vai se assentar na mesa do rei. Pai, mas se há entre nós pessoas que precisam curar suas memórias, assim como Davi foi curada a memória dele em relação à família de Saul, que o Senhor ajude essas famílias a curarem as suas memórias, ó Pai. Ajude a trazer esse bálsamo sobre a vida deles. E por fim, ó Pai, se há entre nós pessoas que nós precisamos lembrar, como alguém que está com Alzheimer, lembrar de quem ela é, que nós estamos colocando esses nomes diante do teu altar: meu filho, minha filha, meu cunhado, meu primo, meu vizinho, meu neto. Ó Pai, ele foi introduzido nos caminhos do Senhor, foi batizado, conhece. Pai, toca, que ele seja convidado, assim como Davi convidou Mefibosete, a voltar à mesa do Senhor. Pai, nós somos teu povo e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus.